Meu nome é Germana Bastos, sou fellow lá no R4 em Mama e fiz essa aula de ressonância magnética sob a orientação do Dr. Felipe. Bom, a ressonância é um método de escolher muitas mulheres, principalmente aquelas com mamas densas ou extremamente densas, e em todos os casos, como triagem, avaliação e acompanhamento de lesões. Existem algumas contraindicações, como marca-passo ou desfibrilador implantável, tratamento de aneurisma cerebral, existem alguns instrumentos que não são indicados, implante coclear, espirais metálicos, né, nos vasos sanguíneos. A posição da paciente vai influenciar bastante, porque ele é feito em decúbito ventral e melhor com os braços, né, estendidos ao longo do corpo, de forma que a paciente fique o mais confortável possível para evitar artefatos, né, de movimentação. E as mamas vão ficar pendentes. Assim, o tecido mamário vai se afastar da parede torácica e aí elas vão ficar pendentes sobre uma bobina que faz uma certa compressão. Então, além do decúbito ventral, o material é usado com contraste gadolínio para avaliação da angiogênese tumoral, porque diante de uma lesão, a liberação de fatores de crescimento, nova formação de vasos, aumentando a permeabilidade vascular e o shunt arteriovenoso, que é o washout, né? Essa avaliação da cinética do realce é importante para ver um diagnóstico diferencial dos nódulos morfologicamente suspeitos, mas ela não deve ser usada na classificação de realce não nodular, porque o CDIS e o carcinoma lobular, eles não têm uma atividade angiogênica tão significativa. O BIRAX, como a gente sabe, na mamografia, na ultrassonografia, serve para padronizar os relatórios, também é usado na ressonância magnética, também para reduzir a confusão na interpretação e facilitar o acompanhamento do resultado, né, para todos tentarem falar uma mesma linguagem, né, radiologistas, mastologistas, interpretar de uma forma mais homogênea, digamos assim. E o lado, ele tem uma organização, uma estrutura. Primeiro, a técnica, que é mandatório, tem que ser pelo menos de 1,5 Tesla, para ter uma qualidade da imagem, ter a indicação do exame daquela paciente, os achados, que tem os descritores, assim como na ultrassonografia e mamografia, comparação com exames anteriores, a classificação do BIRAS e a recomendação diante de cada uma desses BIRAS, de cada uma dessas, né, classificações. Aqui, para os residentes que estão começando agora, para ter uma ideia de anatomia, aqui a gente tem um corpo sagital, onde tem a presença de linfonodo. Aqui a gente observa a parede torácica, e aqui, onde está branco, né, com sinal maior, é tecido fibroglandular, e aqui, esse baixo sinal, é gordura mamária. Aqui no axial a gente pode ver tecido fibroglandular, melhor, o plano muscular, a parede torácica e a pele. E aqui a gordura mais pretinha. O protocolo da ressonância de mama é assim, a gente faz sequências T1, T2, com supressão de gordura. No caso que a paciente tem implantes de silicone, vai fazer o protocolo de implantes, né, que vai fazer um T2 associado à supressão de gordura, água, silicone. Faz o dinâmico para avaliar o comportamento do contraste, de forma precoce e tardia. Técnica para reduzir os artefatos, subtração e técnicas de pós-processamento. Para entender mais ou menos a intensidade de sinal nos diferentes tecidos, né? Nas sequências ponderadas em T1 e T2, né? O líquido, por exemplo, tem baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, né? O ar também tem baixo sinal em T1 e em T2. Colágeno tem esse sinal intermediário, conteúdo hiperproteico e gordura também. E ao sinal no T1 temos a gordura, o sangue, o contraste em T1, e no T2, além do líquido, o conteúdo proteico, conteúdos com sangue, né? O conteúdo hemático. Já a caracterização do sinal nas estruturas mamárias. T1
T2, supressão de gordura, e o dinâmico, né, para avaliação da avaliação do comportamento do contraste. Na pele, tem baixo sinal T1 e T2 e alto na supressão de gordura, não capta contraste. O mamilo também tem baixo sinal T1 e T2, alto na supressão de gordura, pode captar contraste. O parênquima é baixo ou intermediário em T1 e em T2, alto na supressão de gordura. Então, vai suprimir a gordura e o parênquima vai ficar com o sinal mais alto. E pode ou não pode captar, né, o contraste. A gordura, como eu falei, o líquido tem baixo sinal em T1, alto sinal em T2. Importante, a gente consegue detectar cisto simples nesse aspecto. Alto sinal de supressão de gordura não capta contraste. E o linfonodo também tem aquele aspecto típico, né? O hilo gorduroso com centro cortical identificado, então ele pode ter um baixo sinal T1, T2, alto na supressão de gordura, né? E capta contraste. Então, a aquisição, né? A sequência. No T1, a gente vê aqui o parênquima mamário com baixo sinal, o tecido adiposo com alto sinal, né? A gente vê músculo, líquido, osso com baixa intensidade, ó. E a gente avalia a papila também. Já no T2, a gente vê alto sinal de estruturas vasculares, os vasos, e também a última visualização de edema, de conteúdo com água, como a gente vê na presença de um cisto, tem baixo sinal em T1 e alto sinal em T2. Então, resumindo, tem a sequência pré-contraste, pós-contraste, a dinâmica para avaliar o comportamento do contraste e a subtração, que você pega a sequência pós-contraste, subtrai da pré-contraste e realmente o que sobrar realmente é o contraste, é uma lesão verdadeira. A gente vê aqui no T1 tecido gorduroso preto, né, tecido fibroglandular preto e o gorduroso aqui com alto sinal. No T2, tecido fibroglandular, a gente vê aqui a presença de uma lesão que está realçando. No dinâmico, a gente vê que ele continua realçando. E na subtração, ele permanece, né? Foi feita uma curva, e aqui determinou a curva tipo 3, que mais na frente eu vou explicar o motivo de ser uma lesão suspeita com esse tipo de curva. Ainda na padronização dos laudos, né? Tem a indicação do exame, que ele pode ser tanto diagnóstico como forma de rastreamento. Pacientes que não têm clínica pertinente, mas não tem um nódulo referido, palpável, ou por ela ou pelo médico que está solicitando, essas pacientes são submetidas a ressonância muitas vezes porque tem mutação, tem alto risco familiar estimado, porque existe um programa que faz a estimativa de risco de determinados pacientes. E como forma diagnóstica, né, pacientes com queixas clínicas pertinentes, como descarga papilar, tem alteração palpável, um BIRAD 0 no rastreamento, como assimetria, por exemplo, acompanhamento de BIRAD 3, avaliação loco-regional pré-operatória em pacientes com diagnóstico positivo, primeiro controle pós-cirurgia de câncer ou radioterapia, é importante para avaliar a resposta ao tratamento, né? E a avaliação pré-operatória para fazer um controle de recidiva, o pós-operatório controle de recidiva e o pós-químio para avaliar a resposta, né? Muito melhor do que uma mamografia e ultrassom. Não, a ressonância após uma quimioterapia, ela avalia de forma mais eficaz. E os implantes mamários, que isso é considerado padrão ouro para avaliação da integridade deles. Aqui um exemplo de um paciente que tinha essa lesão, né, um câncer de mama triplo negativo, e foi fazer a monitorização após terminar o ciclo do QT no adjuvante e mostra a resposta completa na ressonância. Completa depois do tratamento de químio adjuvante. Vamos aos descritores. Assim como na tomografia, nós temos o padrão de gordura do parênquima de cada mama. Ele pode ser gorduroso, densidades fibroglandulares esparsas,
fibroglandular heterogêneo ou extremamente denso. É diferente do realce de fundo do parênquima. Então, na ressonância, a gente vai avaliar o padrão de gordura e o padrão de realce. Quanto o parênquima vai realçar após a injeção de contraste. Então, mais importante do que o padrão de gordura na ressonância é o padrão do realce desse tecido. Então, quando uma mamografia, aquelas mamas extremamente densas, vão diminuir a sensibilidade, na ressonância, aquelas mamas que captam, tem uma alta captação de contraste, também vai reduzir a sensibilidade. Então, fazendo essa comparação. O realce de fundo do parênquima da mama pode ser mínimo, leve, moderado ou acentuado. E o realce pode ser simétrico ou assimétrico, né? A gente avalia a primeira série pós-contraste, geralmente um aumento progressivo, ocorre independente da densidade do parênquima ou do status hormonal da paciente, e geralmente é mais prominente na fase lútea, né? Na primeira fase do ciclo. Então, assim, é recomendado que a paciente faça no 4º ao 7º dia após a menstruação e não depois do 14º, porque estrógeno e progesterona, que são mais intensos nessa fase do ciclo, podem influenciar, né, realces que não são pertinentes. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar bem a diferença do realce de fundo do parênquima. Aqui, nós não temos aqui um leve realce de fundo do parênquima, aqui moderado, e aqui acentuado realce de fundo do parênquima. E todas as 4 imagens são simétricas, mostrando que não está diretamente ligado ao tipo de tecido gorduroso. Nós temos aqui embaixo uma mama extremamente densa, mas que não tem realce de fundo do parênquima. Então, o que vai reduzir a sensibilidade é o realce de fundo do parênquima, e não propriamente o padrão gorduroso dela, né, o padrão fibroglandular dela. Aos descritores, nós temos os focos, as massas e realce não glandular. O foco é um realce pontual menor do que 5 milímetros. Ele é muito pequeno, inespecífico, mas ele é suspeito quando ele é único, ele tem um baixo sinal em T2, não tem hilo gorduroso, tem o washout e tem um aumento no controle evolutivo ou um achado novo. Quando é benigno? Quando ele tem um alto sinal em T2, tem um aspecto de linfonodo intramamário, curva persistente, ele estável, quando ele teve involução ou multiplicidade. E quando suspeito, né, tem um baixo sinal em T2, o washout, tem um crescimento na ressonância de controle, e se a morfologia for irregular, já descrever como um nódulo, né? As massas é a lesão que ocupa 3 dimensões, preferencialmente avaliada na primeira fase do ciclo, como falei, que tem menos interferência de estrógeno e progesterona. Então, a morfologia pode ser oval, redonda ou irregular, a margem pode ser circunscrita ou não circunscrita, sendo irregular ou especulada. E o padrão de realce que a gente avalia, ele pode ser homogêneo, heterogêneo ou sem o realce. Aqui é um exemplo de uma paciente de 55 anos que tinha uma massa palpável no quadrante superolateral da mama direita. Nessa crânio caudal, tinha umas densidades aqui nos quadrantes laterais, não muito bem clara. Foi pedido uma ressonância magnética e foi comprovado que não tinha nada de realce nessa região, nada suspeito, então era só interposição de tecido fibroglandular, né? Era uma pseudo-lesão, não era uma lesão verdadeira. Aqui são exemplos, né, de nódulos irregulares, ambos irregulares, porém esse aqui tem um realce homogêneo, e esse aqui é um carcinoma lobular invasivo com realce heterogêneo. E o realce não nodular? Né, um realce que ele não tem um aspecto de nódulo, e ele pode ser destacado de acordo com sua distribuição
que ele pode ser focal, uma área focal de realce, que ele tem menos de um quadrante, limitado a um sistema ductal, linear, que ele tem do túmulo, segmentar, que é uma área triangular, e ele segue aqui em direção à papila, regional, que pega pelo menos um quadrante, não se limita a um sistema ductal, podem ter múltiplas regiões também, que você vê separado por tecido normal e gordura, e pode ser um realce não nodular difuso. E o padrão de realce interno ele pode ser homogêneo, heterogêneo, aglomerado ou anelares agrupadas. Ilustrando os tipos de distribuição, focal, lembrando, focal, menos que um quadrante, limitado a um sistema ductal, como a gente pode ver aqui na imagem. O segmentar, ele segue de forma triangular em direção à papila. Linear, como a gente vê aqui embaixo. O regional, que ocupa cerca de um quadrante, mas não está limitado a sistema ductal único. E esse aqui, em cima, múltiplas regiões, como a gente pode ver, e de forma difusa. O realce interno, ele pode ser homogêneo, heterogêneo, anelar ou agrupado, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Todos realces não nodulares. Exemplificando, né, o tipo de realce. Homogêneo, heterogêneo e agrupado em anéis, né, com essas taxas de mortalidade, de malignidade, desculpa. Distribuição pode ser linear, focal, regional, segmentar, múltiplas áreas ou difusa, né? Então, a gente destaca essas três como a maior taxa de malignidade. Aqui é um exemplo que eu tenho uma paciente que tem tanto uma massa como área de realce linear sem massa, né? Então, aqui a gente vê uma massa irregular, heterogênea, né? Padrão de realce heterogêneo. E aqui, um realce não nodular de aspecto linear. Então, ela tinha tanto um CDS linear como um carcinoma ductal invasivo. Aqui, mais uma vez, mostrando o padrão de realce segmentar. E esse aqui, na referência, tinha como regional, mas acredito ser um padrão mais difuso. Eu trouxe esse exemplo aqui de um paciente que ela tinha agrupamento de microcalcificações no QSL da mama direita, como a gente vê na mamografia. Foi submetida a uma magnificação, comprovou-se CDIS grau 2, né, que tem calcificações pleomórficas, e foi fazer uma ressonância de estadiamento. Então, essa ressonância demonstrou ser uma lesão bem mais extensa do que se imaginava ser. Então, tem essa importância também de fazer o estadiamento da doença. As curvas, né? Escutamos falar curva tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que é que significa? Para avaliar o comportamento do contraste, né, no parênquima. A gente usa o ROI, que é o local de maior realce, volta bem em cima para avaliar a curva. O tipo 1 é um realce persistente, que depois do segundo minuto a lesão continua contrastando. O tipo 2, no emplatô, essa curva se mantém, ela não vai lavar e nem vai aumentar. E tipo 3, que é o washout, tem a perda do contraste nas sequências mais tardias. Lembrando, às vezes acontece, a gente tem a presença de uma lesão, de um nódulo irregular, super suspeito com curva tipo 1, né? Porque é mais sugestivo de benignidade tipo 1 e mais sugestivo de malignidade é tipo 3. Só que a morfologia é sempre mais importante do que a curva, principalmente a forma e a margem, que são os descritores mais importantes. Aqui, mostrando para vocês, aqui em cima, esquerda, a gente tem uma curva tipo 1, ela tem um aumento gradual e vai aumentando e contínuo, e vai subindo, né? Ela vai aumentando ao longo do tempo. Na tipo 2, ela tem um aumento rápido, mas pode ser um lento também, e ela se mantém. Ela pode ter uma variação, né? De mais 10%, cerca de 10% para cima ou para baixo. E a tipo 3, ela tem uma rápida captação e também uma
lava muito rápido, né? Ela é uma curva que sobe muito rápido e ela tem uma descida importante. Quanto aos implantes, é o padrão ouro para avaliação deles, da integridade. Se, no caso da ressonância, for feita apenas para avaliar os implantes mamários, não é necessário, não é obrigatório o uso de contraste. No entanto, necessariamente será um laudo sem BIRADS. Só usa BIRADS nas ressonâncias que forem ser usados o contraste. Eu trouxe essa imagem só para exemplificar, né, a ruptura da prótese à direita com extravasamento de material para a vítima. E existe o protocolo, né, do implante, né, supressão de água, T2, supressão de água e gordura no estio, tem um T2, FET7. Então, a gente vê no T1, o implante ele fica preto com baixo sinal. Aqui a gente vê o parênquima e o silicone, né, com o sinal intermediário. Com saturação, a gente vê aqui tecido mamário, né, o fibroglandular, com baixo sinal, e observa a integridade do implante, e principalmente o importante nesse corte sagital, para a gente ver a posição, se está retroglandular, retromuscular, e com saturação de silicone. A gente também consegue avaliar conteúdo gorduroso, presença de linfonodo intramamário, esteatocnecrose, amartoma, seroma ou hematoma com gordura. E também outros descritores. Existem as lesões cutâneas, lesões sem realce, né, como conteúdo proteico, cistos, coleções pós-operatórias, distorção arquitetural, artefatos, e aquelas lesões que não realçam, como de conteúdo hiperproteico, cisto simples e não simples, hematoma, seroma, edema, nódulos benignos, ectasia ductal, às vezes muitos pacientes dando um BIRADS 4 no ultrassom com uma ectasia ductal não muito bem estabelecida, se tem conteúdo, se não tem, vão para a ressonância para avaliar essa ectasia ductal. Espessamento cutâneo, alteração cicatricial, distorção, pontos estranhos. Além do que foi mencionado, a gente tem que avaliar os achados associados. Se também tem retração de papila, que é a diferença da inversão da papila, se tem invasão, se tem espessamento da pele e mencionar se tem ou não realce, invasão da pele, linfadenopatia axilar, a invasão do músculo peitoral, da parede torácica, a distorção arquitetural. Aqui eu trouxe paciente com espessamento da pele, não esquecer, né, a gente tem essa lesão aqui, suspeita de malignidade, já com espessamento de pele associado, e trouxe essa outra imagem para ilustrar que os cistos ele tem um alto sinal em imagem de expressão de gordura no T2. Né? Depois que teve a injeção do contraste, teve defeitos de preenchimento, às vezes com realce na borda, mas as outras sequências também vão ajudar a diferenciar e mostrar que se trata de um cisto. Aqui é achado associado um grande linfonodo com realce. Aqui para mostrar a extensão, né? Um tipo de lesão irregular, né? Não nodular. E aqui mostrar que essa lesão altamente suspeita, ela toca a parede torácica, mas ela não invade, não tem realce da parede torácica. Mas é importante mencionar isso para o colega mastologista que solicita o exame. Então, classificando BIRADS, né? Tem o BIRADS 0, que é muito pouco usado, que é necessário uma avaliação adicional, ou por falha na aquisição das imagens, ou falta de informação clínica da paciente, motivo pelo qual foi pedido, ausência de outros exames comparativos. O BIRADS 2, que são aqueles achados benignos, como cistos. O BIRADS 3 é provavelmente benigno, a probabilidade de ser de 0 a 2%. Não tem critérios específicos. É usado também como controle em curto intervalo. Alguns focos podem estar presentes, nódulo sugestivo de benignidade e alguns realces não nodulares. Lembrando, os aglomerados e os segmentares não entram no BIRADS 3. Por quê? São realces com muito alta
probabilidade, né, de malignidade. Quando vai biopsiar? No BIRADS 3, pacientes que têm alto risco familiar, com mutação, com alto risco estimado, planejamento cirúrgico de carcinoma e psicocolaterais, pacientes com lesões de marcadores de risco ou precursores que vão fazer ampliação cirúrgica, mamoplastia redutora ou colocação de implantes, para o paciente tem ali um nódulo BIRADS 3, o ideal é se fazer logo uma biópsia antes de ser submetido à cirurgia, assim como antes de um planejamento de gravidez, no caso de terapia de reposição hormonal, transplante, HIV. Já o BIRADS 4 são achados suspeitos para malignidade, né? A avaliação, a gente indica essa avaliação anatomopatológica na ausência de contraindicações clínicas. A probabilidade de ser câncer é maior que 2% e menor que 95%. Os realces não nodulares, os aglomerados, os lineares, aqueles maiores do que 1 centímetro, os segmentares, os nódulos, B4, são aqueles irregulares, com realces ampulares, e os focos, né, com morfologia e curvas suspeitas. Eu vi um artigo que ele usa como alguns critérios para se fazer a subclassificação, né, 4A, aquele nódulo sólido parcialmente circunscrito, maior que 75%, e achados sugestivos de fibroadenoma na ultrassonografia, um cisto complicado, único e palpável, provável abscesso. 4B, falsificações amorfas, grosseiras e heterogêneas ou pequenas e pleomórficas agrupadas, um nódulo sólido, indistinto. 4C, nódulo sólido novo, irregular, indistinto, finas falsificações lineares. No BIRADS 5, né, o que a gente classifica, né, aqueles realces não nodulares, anelares, os nódulos de aspecto especulado, com invasão de papila e de pele. E o BIRADS 6 é quando tem uma malignidade conhecida, antes da cirurgia definitiva. Lembrando, a paciente vai fazer uma ressonância, sabidamente com lesão maligna biopsiada. Vai fazer uma ressonância, apareceu uma nova lesão que não foi biopsiada, essa paciente deixa de ser BIRADS 6 e volta para classificar essa lesão nova suspeita, né? B4 ou B5. Aqui é um caso de um paciente, sabidamente, com um nódulo, né, na mama direita, a gente observa aqui, com diagnóstico de carcinoma, e foi fazer uma ressonância para fazer o acompanhamento e planejamento da cirurgia. E foi observada uma nova lesão, um foco pequeno, mas nesse contexto foi altamente suspeito e foi confirmado um foco de câncer na mama contralateral. Esse caso é uma mulher de 44 anos que tinha descarga papilar sanguinolenta na mama esquerda. A mamografia não mostrou achados evidentes, foi classificada como um BIRADS 1, a paciente foi submetida a uma ressonância, a gente vê um realce não nodular extenso, segmentar, com comprovadamente um anátome patológico de câncer de mama. Aqui essa paciente já tinha o BIRADS 6 na mama esquerda, foi fazer a ressonância, foi fazer um planejamento cirúrgico, e viu-se um foco novo na mama contralateral, que também comprovou, né, se tratar de um foco na mama contralateral. Então, assim, a ressonância, ela deve continuar a ser utilizada como uma modalidade complementar à mamografia e à ultrassom, na detecção de câncer de mama, né, porque cada método tem suas limitações e podem ter falsos negativos, né, tanto uma percepção de quem está avaliando, achados benignos que podem indicar benignidade, mas, na verdade, vários fatores podem contribuir, aquelas mamas assimétricas, submetidas à mamoplastia. Então, a ressonância age aí, entra aí como uma modalidade complementar. E o second look? Eu achei interessante esse artigo, que fala do impacto da ressonância nas mamas no estadiamento logo, regional e manejo do câncer de mama.
ele teve como objetivo avaliar o impacto da ressonância no estadiamento pré-operatório no câncer de mama. Então, quando eles tinham achado, quando é que eles fazem um second look, eles fizeram, quando tinha nódulo irregular na mama, que não foi visto no ultrassom, eles fizeram second look e acharam nódulo irregular. Também fizeram, quando tinha outros aspectos, também acharam irregular intraductal. Quando tinha realce não nodular, mas foi convocado o paciente para fazer um second look e realmente não foi visto. E quando viu realce não nodular na ressonância, o paciente foi convocada para um second look e foi detectada área mal definida, né? E cada um foi feito um estudo anatomopatológico. Aqui foi uma paciente que fez essa ressonância, né? Aqui a imagem da ressonância, um corte axial inteiro com saturação de gordura, mostra um realce não nodular aqui na mama. Essa paciente, ela já tinha um diagnóstico estabelecido de carcinoma lobular invasivo na mama direita. E aí foi visto na ressonância, aqui à esquerda, uma lesão suspeita. Aí o paciente foi chamada para fazer um second look e foi identificado um nódulo irregular intraductal que teve correspondência com o achado da ressonância. E teve um diagnóstico histológico CDI. Então, esse estudo, né, mostrou que 14 pacientes tiveram mudança de conduta. Eram pacientes de 30 a 75 anos e 14 pacientes teve mudança de conduta. 5 indicados para mastectomia, 5 para quetenel, um para cirurgia conservadora mais extensa, um para cirurgia contralateral e um para esvaziamento axilar. Só um caso que permitiu, a avaliação da ressonância permitiu uma cirurgia conservadora de menor extensão, que era um paciente que tinha um nódulo menor do que 1 centímetro, tinha microcalcificações esse nódulo menor do que 1 centímetro, tinha um histopatológico maligno e ela tinha microcalcificações BRAF 4, e que foi submetido a histopatológico que deu negativo. Então, para a equipe ficar mais tranquila, optou-se por uma cirurgia menor. Então, nesse caso, foi muito bem-vinda, né? Então, os casos que tiveram mudança terapêutica, dos 14, 12 pacientes tiveram impacto positivo. E as 2 que não tiveram impacto positivo nessa mudança de conduta, elas foram submetidas à mastectomia, porque elas tiveram no achado da ressonância indicações de multicentricidade, e na peça cirúrgica não foi comprovada. Mas, em todos esses casos, a ressonância foi muito bem-vinda. Então, como uma mensagem final desse artigo, ele trouxe que a ressonância é importante no estadiamento loco-regional das neoplasias mamárias, mas tem capacidade de dar informações acerca de morfologia, dimensão e extensão, né, de uma lesão suspeita, né, permitindo a detecção de lesões adicionais ocultas, como a gente viu em alguns exemplos anteriores, em relação aos exames convencionais. Essa foi a bibliografia que eu utilizei, e obrigada. Oi, Germana. Primeiro, parabéns, tá? Excelente aula sua. Bem resumidinho mesmo. Pegou os conteúdos importantes de mama, né, da ressonância, apresentou para o pessoal. E de mensagem final, assim, que eu tenho que falar, foi bem resumida a sua aula, bem tranquilo, tá? Acho que foi bem claro para todo mundo entender. E principalmente uma mensagem que fica assim, a importância da ressonância magnética, né? Muitos de vocês não vão chegar não vão ter muito contato com essas de mama, porque não vão fazer mama e tal, e muita gente acaba não se aventurando em ressonância, né? Mas para quem é do fellow mesmo, quem tem bastante segurança em mama. Então, assim, o que fica de mensagem, primeiro, né, o ultrassom second look, tá? Não precisa ter medo. Se um dia chegar na agenda de vocês, um ultrassom second look, olha a ressonância, vê que lesão foi dita, né, e pega parâmetros próximos para você achar a lesão, tá? Vê um cisto próximo, vê se está perto do músculo, vê algum contorno do parênquima
que pode te ajudar a identificar essa lesão, ver a morfologia dela, tá? Ver como ela se comporta, como é a morfologia na ressonância e compara com o ultrassom, tá? Faz as medidas direitinho, de medida para papila, medida para pele, para você se tentar achar a lesão e ser um second look bem visualizado, principalmente em lesões nodulares irregulares, né? Então, se você está tratando de, alguém da ressonância deu um nódulo especulado, então esse nódulo especulado existe, provavelmente existe, você tem que achar, tá? Então, fica aí uma dica de tentar se situar para poder achar, né? Uma segunda mensagem que fica para aí, que a ressonância nem sempre é o melhor método, tá? Como a Germana já falou, né? A ressonância é um método muito sensível. Então, você vai, muitas vezes, achar coisas que não existem. Então, você vai, muitas vezes, às vezes é muito subjetivo. Então, o avaliador vai dar um nódulo na ressonância, né, que provavelmente ele não vai existir. Então, você vai dar um segmento, esse nódulo vai continuar a mesma coisa, mas pode ser um foco, né, e por sinal, esse foco pode cair por terra, né? O novo BIRADS, que vai vir, já tem uns bons anos que, né, Germano, que disse se o BIRADS vai vir ou não sei se vai vir esse ano, mas se vier, eu acho que a questão do foco vai desaparecer. Ou você vai dar nódulo, ou você vai achar que é nódulo, ou você vai achar que não é, tá? Porque foco é muito inespecífico. Então, acaba sendo um fator confundidor, principalmente quando você vai dar aí um diagnóstico com uma paciente que vai ser biopsiada, tá? A parte também da ressonância em questão ao estadiamento, né? Isso, na verdade, é o exame mais importante para o estadiamento. Você pode usar ultrassom também, mas entre mamografia, ultrassom e ressonância, a ressonância é aquela que vai te dar a medida mais exata da extensão da lesão. Por quê? Porque muitas dessas lesões, por exemplo, um nódulo irregular especulado, pode ser um carcinoma ductal invasivo, né? Ou seja, tem componente invasivo. Mas como a Germana muito bem mostrou para a gente, que muitas dessas lesões elas estão associadas a realces não nodulares, né? Que a gente não vai ver no ultrassom. Então, essa lesão que era de 2 centímetros, ela pode se tornar 4, porque existe componentes de baixo grau. E esse componente de baixo grau não tem componente de massa, ele tem um componente de realce. Então, é muito importante isso, tá? E outra coisa é a importância da ressonância no acompanhamento das quimioterapias, né? Nas quimioterapias neoadjuvantes. Quimioterapia neoadjuvante tem que fazer antes de começar a quimioterapia e depois. Não é só depois. Isso é importante para a gente ver o quê? A resposta dessas lesões, a resposta completa, a resposta parcial. Muito bem, como a Germana já mostrou aí, né? E eu acho que é isso. Não tem muito o que mais de alongar nesse assunto. Acaba tendo coisas mais profundas, né? De second look, enfim, né, Germana, de outros assuntos. Eu tentei, assim, enxugar o máximo que deu para... Não, foi maravilhoso. Você padrão de falar de ressonância de mama em meia hora, 40 minutos. Então, tem que fazer isso mesmo, né? Dar os pontos importantes, né? No dia a dia, é importante... Eu fui até recentemente numa aula da mastologia, que eles estão cada vez mais por dentro, entendendo mais a imagem, e foi levantado um ponto lá, para não banalizar os pedidos de ressonância, pedir assim, de qualquer jeito, ter uma indicação realmente, porque isso. Ainda mais agora que as pacientes estão fazendo uso de terapia de reposição hormonal, que vai dar muito realce na ressonância, que muitas vezes não tem significado clínico, né? Então, é bom saber que os colegas também estão se informando acerca disso. Muito bem, exatamente. Você vê um realce de fundo extenso na mama, isso é um fator confundidor absurdo da ressonância, né? Então, pacientes que têm muito realce de fundo, isso acaba sendo muito ruim para a ressonância. Então, acaba sendo um método muito, muito ruim para elas. E aí, junta isso, mais uma mama extremamente densa, aí pronto. Aí você acaba sendo uma paciente muito difícil de identificar lesões e ter que fazer um segmento com ela. Nos Estados Unidos, né, pacientes com mamas densas, extremamente densas, a partir dos 40 anos, elas já têm indicação de fazer ressonância, desde os 40 anos, juntamente com o rastreamento. Isso no Brasil não acontece ainda, porque por vários fatores, né, que é muito caro, né, a ressonância não é tão difundida ainda,
né? Então, isso acaba tendo alguns problemas. Então, aqui a gente usa mais o quê? Ultrassom. Então, paciente a partir dos 40 anos com mamas extremamente densas, né, pode e é recomendado que se faça um ultrassom junto com a mamografia, tá bom? A ressonância nos Estados Unidos não, a ressonância já está mais difundida, então isso para eles é coisa muito comum. Então, para eles não vão ter nenhum problema, não. E sempre ficar de olho nessa questão do rastreamento, né? Tem indicações específicas e devem ser vistas, né? Aí, que é diferente do Brasil e é diferente dos Estados Unidos também. A gente tem que estar sempre vendo as indicações no Brasil para a gente poder se situar e melhorar sempre os nossos rolos, né?